Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gerson Planner, sou da DG Cloud e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Alfresco. A DG Cloud é uma empresa brasileira fundada no ano de 2001. Desde então a gente vem implantando com sucesso implantações de gestão eletrônica de documentos, sistemas de workflow e de assinatura eletrônica. A gente atua em diversos setores, né? Desde bancos, empresas de engenharia, escolas, universidades, prefeitura, Força Aérea Brasileira na área militar, hospitais e etc. Então, a gente se especializou na implantação bem diversificada, né, em diversos segmentos, e também auxiliando pequenas, médias e grandes empresas na implantação dessas aplicações. Para vocês saberem um pouquinho mais sobre a DG Cloud, vocês podem estar acessando o nosso site. Aqui vocês vão ter bastante informação, né, sobre os serviços que a gente implanta. E também tem o formulário de contato. A gente vai ter prazer aí de poder estar conversando com vocês para auxiliar em alguma necessidade aí, da sua empresa, tá? Referente ao Alfresco, ele é um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, né, uma aplicação conhecida no mercado aí como GED ou ECM. Ela pode ser instalada tanto em servidores em sistemas operacionais Windows como Linux. Também é de código aberto. E ele se propõe aí como uma alternativa, né, para o gerenciamento de documentos e de arquivos. E também é uma excelente aplicação de colaboração, tá? O Alfresco também é desenvolvido na linguagem Java e tem como estratégia, né, prover a escalabilidade modular para o gerenciamento da documentação corporativa. Eu tenho aqui um ambiente de POC, onde eu vou fazer uma apresentação de uma forma um pouco mais macro, né, mas que já vai dar uma ideia para vocês do potencial aí dessa aplicação. Esse ambiente aqui, ele está personalizado, né? Essa telinha de login aqui, ela pode ter a identidade visual aí do cliente, o acesso é via um navegador e pode ser uma aplicação tanto para uso interno, né, como se fosse uma intranet, e também você pode publicar para acessos externos, né? Os usuários não têm limite, né, da criação de usuários para a utilização do Alfresco. A gente pode estar fazendo também a integração do Alfresco com aplicações do LDAP, do Active Directory, né, para fazer a sincronização desses usuários, e também o Alfresco permite que você inclua usuários que estejam fora, né, dessa gestão aí de usuários. Ou o misto, você pode ter sincronizado com o AD e outros usuários externos também cadastrados na aplicação do Alfresco. Entrando com o usuário admin, a gente vai ter acesso ao painel inicial do Alfresco, né? Aqui é o painel do usuário. Aqui o usuário ele tem o privilégio, né, de estar podendo manipular esse layout. Então, através aqui dessa engrenagem, né, ele pode personalizar o seu painel de acordo aí com a maneira que mais lhe convir, né, com o que mais lhe apetecer aqui no caso, né? Então, tanto a alteração do layout, a forma como ele quer construir essa tela inicial, né, esse painel inicial, tanto quanto a exclusão de algum dashlet, né, ou adicionar novas janelinhas ali para ele poder tendo um acesso da forma adequada, né, ou seja, que melhor lhe convém. Então esse painel do usuário é exclusivo dele, ele que manipula essa área aí de acordo com a sua necessidade. No menu, no painel aqui superior, tem várias opções aqui. Duas delas são exclusivas do administrador da aplicação. Então, o usuário que não for administrador, ele não tem acesso ao repositório, nem a esse menu ferramentas. E o que a gente sempre orienta aos administradores, né, que são iniciantes no uso do Alfresco, a ter bastante cuidado, né, na manipulação dessas duas opções, que
às vezes uma alteração simples, alguma mudança que parece ser simples, né, ou ingênua, ela pode até mesmo quebrar aí a aplicação do alfresco, tá? Nos demais menus, a página inicial, né, que é essa que a gente está agora, que é onde é o painel inicial do usuário. O menuzinho Meus Arquivos são documentos exclusivos do usuário, então aqui os demais usuários da biblioteca não têm acesso, é como se fossem os meus documentos do Windows, né? Então qualquer documento aqui que esteja sendo produzido, ou enfim, é de uso particular do usuário que está logado. Arquivos compartilhados são arquivos que todos os usuários do GED, né, que têm acesso ao alfresco, vão ter acesso a esses conteúdos, tanto a pasta como arquivos, a documentos que forem inseridos nessa área. Eles são arquivos, como o próprio nome diz, né, que estão compartilhados com os demais membros da aplicação. O menuzinho Sites, a gente vai falar sobre esses sites aqui também, né, que também a criação é de uso ilimitado, mas aqui eu tenho acesso aos 5 primeiros sites, eu posso pesquisar todos os sites aqui, eu sou membro, né, o que eu fui convidado a participar, ou que eu sou o gerente ou o dono desse site, parte de localização de sites, e se eu for tiver no grupo, né, que permite a criação de sites, a gente também pode estar criando novos ambientes aqui, novas bibliotecas. O menuzinho de tarefas, o alfresco também ele já está integrado com um engine de BPM, que é o Activity, e ele disponibiliza já alguns fluxos nativos. São fluxos simples de 1 ou 2 passos, né? Um fluxo de tarefa ou um fluxo de aprovação ou revisão de conteúdo. Então aqui eu tenho acesso a tarefas que foram encaminhadas para o Gerson, e aqui eu tenho acesso aos fluxos que o Gerson ou definiu para algum outro usuário executar. Então, fluxos que eu disparei, né, que eu atribuí a mim mesmo ou atribuí a outros usuários para executarem algum tipo de tarefa. Um menuzinho de pessoas, aqui eu posso consultar outros usuários da aplicação, né? A parte de repositório e ferramenta, que é uma área mais específica aí para quem for administrador do alfresco. Voltando ao nosso painel inicial, para falar um pouco sobre esses dashlets, né? Aqui nos meus sites, vocês podem entender como departamentos, vai? De repente você pode criar bibliotecas exclusivas aí para cada área da sua empresa. Então você pode ter um site para a área jurídica, para a área de recursos humanos, área de contabilidade, área de marketing. Em cada uma dessas bibliotecas, né, desses sites, vocês podem definir aí os papéis dos usuários, né? Se ele vai poder incluir, alterar ou só vai consultar documentos, se ele vai poder até mesmo excluir um conteúdo. Então, você pode definir quem são os usuários que vão acessar cada departamento, né, cada biblioteca, e também um perfil inicial desse usuário nesse site, né? Que nível de permissão que ele vai ter. E também tem outro dashlet aqui de atividades. O alfresco ele monitora as atividades dos usuários, né? Então, se o usuário adicionou um documento, né? Se ele visualizou um documento, se ele excluiu, baixou, aqui você tem um monitoramento de atividade dos usuários. Aqui eu estou em todos os usuários, né? Mas também atividades de usuários que você está seguindo, atividades só pertinentes a você, né? É um dashlet bem interessante aí para a auditoria ou para o administrador estar acompanhando as movimentações aí nos sites que o alfresco está gerenciando, tá? Também tem calendários, a gente vai falar sobre essas páginas de calendário, páginas de discussões, né? Aqui o menu Meu Perfil, que é as informações que os demais usuários vão ter sobre você,
Então aqui você pode estar configurando o seu perfil aí para os demais colaboradores aí terem um pouco mais de informações sobre você, tá? Meus documentos, outro dashlet que você pode estar tendo um acesso rápido, né, documentos que você modificou recentemente, ou documentos que você está editando, ou documentos que você marcou como favorito. Tá? É uma área de acesso rápido a algumas informações aí que estão na guarda do Alfresco. Voltando aqui nesse menuzinho do Gerson, você tem acesso ao meu perfil. Vamos falar sobre ele. É um menu ajuda, né, que tem todas as informações aí sobre o Alfresco, né? Você pode mudar a página inicial do Alfresco também. Ao invés de estar caindo nesse painel inicial, você já pode estar solicitando que ele já acesse diretamente a um determinado site ou uma determinada pasta. Alterar senha só vai fazer sentido para usuários que foram criados dentro do Alfresco. Aos usuários que estão sincronizados com o AD, essa opção aqui ela não vai estar disponível, tá? Porque a troca de senha, a gestão das senhas vão estar sendo feito lá pelo AD, tá ok? Aqui no meu perfil, a gente pode estar editando, né, como eu falei, as suas informações, né, pertinentes ao setor que você trabalha, a uma breve descrição das atividades que você executa atualmente na empresa. Enfim, informações para que outros usuários possam conhecer um pouquinho mais aqui sobre você, tá? A lixeira é uma área importante também. Se o usuário tiver permissão de excluir um documento, ele vem para a sua lixeira, né? No caso do administrador, ele vê a lixeira de todos os demais usuários da aplicação, e no caso do usuário que não é administrador, ele vê apenas os itens, né, que ele excluiu. Ele não vê a lixeira de outro usuário. A parte de notificação é onde você tem a possibilidade de desmarcar esse feed aqui de notificações, que o Alfresco ele envia, né, para os usuários que tiver aqui com essa opção marcada, um e-mail aí das alterações, né, que foram feitas no dia anterior, documentos que foram inseridos, alterados, excluídos. Ele está sempre enviando essas atualizações aqui via e-mail. Alteração de senha, a gente já viu, né, que só vai fazer sentido para quem não for usuário do AD, que ele pode alterar. Uma coisa, a gente sempre aconselha a utilização de senhas fortes, né, com caracteres especiais aí para poder ter uma segurança maior aí de não poder vazar alguma senha, que hoje em dia aí é bem preocupante, né, você ter acesso aí a conteúdos que não forem do seu interesse, né? A parte de seguindo, né, a parte de usuários que você marcou aí que você quer seguir, que você tem algum interesse em estar seguindo as atividades dessa pessoa. Aqui no caso eu não estou seguindo ninguém, né? Na verdade, seguindo a mim, né? Não tem ninguém me seguindo, né? E também estou seguindo o mesmo conceito, né? Pessoas, membros aí do Alfresco que eu esteja seguindo. A parte de conteúdo é parecida com aquela que a gente viu no Dashlet, né? Conteúdos que eu adicionei recentemente, conteúdos que eu modifiquei recentemente. Os sites, todos os sites, né? Todas as bibliotecas que o Gerson tá cadastrado ou como um membro, né? Ou como um gerente desses sites. Então aqui eu tenho acesso a, como eu falei, né, a criação de sites também ela é ilimitada, né? Eu criei aqui um site para fazer demonstração para cada cliente, aí eu acabo criando um sitezinho de exemplo. A parte de informações são as minhas informações do meu usuário, tá ok? Voltando ao painel, aqui a criação de sites é bem simples, né? Então, para quem tiver cadastrado no grupo que permite a criação de site,
O usuário pode estar criando aqui um site, por exemplo, da área jurídica, da área de contabilidade, de recursos humanos. E há uma coisa importante vocês estarem atentos, né, nessa visibilidade aqui. Quando eu crio um site com a visibilidade público, né, todos os usuários da organização que acessam o Alfresco, eles vão ter acesso a esse ambiente e, por consequência, acesso aos conteúdos disponibilizados nessa biblioteca pública, tá? Nesse site público. De uso mediado, os usuários eles vão saber da existência dessa biblioteca, mesmo que eles não sejam um membro dessa biblioteca, né? Eles não fazem parte ativa dessa biblioteca, mas, por exemplo, eles vão saber que a biblioteca lá do jurídico ela existe. E eles podem solicitar um acesso para o gerente do site, que pode permitir ou não o acesso desse colaborador a uma biblioteca que está aqui com visibilidade imediata. Visibilidade privada significa que se o usuário não for membro da biblioteca, por exemplo, do jurídico, ele nem vai saber que existe essa biblioteca. Tá ok? Ela nem vai aparecer aqui para ele nesse dashlet, né? Então ele nem vai ter a curiosidade de saber que a biblioteca da área jurídica ela existe. Bom, vamos entrar num site aqui de exemplo que eu criei da ADG. Imagina aí que fosse uma área específica, né, da sua empresa. Esse painel inicial é referente a essa biblioteca, já não é mais o painel inicial do usuário, sim, enfim, um painel aqui é específico da biblioteca ADG. Nessa área aqui o usuário ele não define, né, layout, não define dashlets. Quem define essa configuração aqui é apenas o gerente do site ou o administrador da aplicação, tá? Aqui o usuário que é um membro, ele não tem esse papel aqui de alterar esse layout, tá ok? Aqui, por exemplo, a gente já tem, desculpa, alguns dashlets um pouco diferentes, né? Por exemplo, um ambiente wiki, né? O Alfresco ele permite você inserir na sua biblioteca uma página wiki e disponibilizar aqui para os usuários, por exemplo, criar um wiki sobre as melhores práticas do departamento, para você ter acesso a normas, a procedimentos operacionais. Aqui é apenas um exemplo, né, bem simples, né, do que é um ambiente wiki. E aqui eu linkei, por exemplo, com 2 exemplos, né, de vídeo, de documentos, poderia ser um procedimento operacional, enfim, uma possibilidade bem interessante aí para vocês estarem criando uma intranet aí de boas práticas do departamento ali da ADG, ou do departamento de recursos humanos, ou da área jurídica, da área contábil, tá? Então aqui é uma página que o Alfresco oferece também, que pode ser utilizada aí além da parte de gestão eletrônica de documentos. Então aqui o gestor da ADG, ele tem a permissão aqui, ó, de personalizar o site, né? Então todas essas páginas que aparecem aqui, ele pode disponibilizar ou não, dependendo do interesse, né, dele. Ele pode estar disponibilizando o painel, a biblioteca, um ambiente de discussão, uma página de discussão, calendários, a paginazinha wiki, né, que ele pode estar criando, lista de dados, blog. Por exemplo, o blog não está aparecendo lá, ele pode colocar aqui para estar disponibilizando no site dele. A lista de dados não interessa, ele pode estar tirando, né, essa opção do site. Então, essa área de manipulação aqui das páginas que ele pode estar inserindo lá no site da ADG, o gerente tem essa liberdade de fazer, tá ok? Algumas coisas que eu acho interessante, né, é a possibilidade de você criar uma página wiki, acho que é bem legal. A parte de discussão também é interessante, de repente alguma intercorrência, né, alguma alteração em algum procedimento operacional,
algum tópico do departamento, né, que o gerente queira colocar em discussão, ele pode estar criando esse tópico, né, para que os demais colaboradores aí possam estar opinando, né, ou dando soluções a algum tema específico aí relativo ao departamento aqui que eu chamei de a esse site de ADG, né? O calendário também é uma página que o gerente ele pode estar incluindo no seu site, né? É um calendário bem exclusivo do site, né? Ele não tem integração com os demais sites ou integração com algum calendário aí da empresa, né? Ou até mesmo o calendário do Office, lá do e-mail, ou algum calendário do Google, né? É um calendário bem fechado, né? Específico para esse site aqui que foi definido como ADG, tá ok? Bom, voltando à biblioteca de documentos, voltando não, né, entrando, né, pela primeira vez aqui é uma área onde vai ser feita a gestão dos conteúdos, tá? Então, qualquer arquivo eletrônico, o gerente ou os colaboradores do site, eles podem estar inserindo aqui nessa biblioteca para que o Alfresco gerencie tanto o acesso, né, quanto as revisões, as modificações que esse documento possa sofrer aí na sua vida útil, tá ok? O usuário que tiver permissão, ele pode carregar novos documentos, então isso vai depender do papel que o gerente do site definiu para o usuário, ele pode ter acesso ou não a carregar novos conteúdos, que ele pode fazer acessando essa ação aqui de carregar arquivos, né? Ou ele também pode fazer simplesmente arrastando e colando um documento aqui para dentro, tá? Então ele pode simplesmente ir lá no diretório Windows dele e arrastar um conteúdo ou uma pasta aqui para dentro da biblioteca. Claro, isso tudo se ele tiver permissão, tá? Então, tanto a parte de carregar documentos quanto a parte de criar novas pastas, vai depender muito da permissão que ele tem nesse ambiente ou nesse site, né? Então, o usuário num site ADG, ele pode ser apenas um consumidor de informações, ele não pode criar documentos, ele não pode criar pastas, apenas consumir, ou ele pode ser um gerente do site em outro site, né? Então, em um site ele pode ser consumidor e em outro ambiente ele pode ser um gerente, né? Ele pode ser a pessoa que tem o maior nível de permissão. Então isso pode variar de acordo aí no site que ele estiver participando. Então o Alfresco ele monitora, né, todos esses acessos, todo documento que é inserido no site ele é indexado pelo nome, ele é indexado pelo conteúdo, né, e também indexado pelas propriedades. Aqui, por exemplo, o Alfresco está me dizendo, né, que o Gerson ele está fazendo a edição desse documento. Então, o Alfresco ele bloqueia aí também as edições de conteúdos em paralelo. Se um usuário está revisando, ele não permite que outro usuário faça a revisão em paralelo do documento. Uma outra parte interessante também é que eu não mostrei aqui no menu. A gente pode estar integrando o Alfresco com o Google Docs, com o Microsoft Office e em alguns casos também com o OnlyOffice, tá? Que também é uma outra plataforma aí de gestão aí de documentos. De gestão de documentos não, de criação de arquivos, né? Como o Microsoft Office. Também existe o OnlyOffice, que é uma aplicação bem interessante aí para você estar criando planilhas, criando conteúdos, né? A parte de pesquisa, ela também é bem poderosa, né? Você tem essa pesquisa aqui que geralmente a gente chama de pesquisa simples, né? É como se fosse a pesquisa do Google. O Alfresco ele vai pesquisar no nome, ele vai pesquisar no conteúdo do documento, também nas propriedades. E também aqui você pode usar strings aqui tipo and, or, diferente.
Então você pode pesquisar que eu quero pesquisar um documento que contém a palavra maçã e banana, ou maçã ou banana. Então ele consegue fazer também essa diferenciação, né, na pesquisa. Vamos pesquisar aqui um documento, vamos pôr aqui Gerson, né? Aqui ele já me localizou de cara, né, alguns documentos que contêm a palavra Gerson, ou contém no nome do documento, ou contém no conteúdo, ou nas propriedades. Aqui, especificamente, eu quero a palavra Gerson no site da ADG, que é o que a gente está agora. Ou se a gente der um Enter aqui, o que vai acontecer? Ele vai para uma tela de resultado de pesquisa, né? E vai me dar um resultado, aqui um resultado bem grande, né? De 107 resultados. Porque ele me localizou essa palavra em todas as bibliotecas que o Gerson faz parte, tá? Não só no site da ADG, mas também em outros ambientes. Por exemplo, aqui ele encontrou um nome de uma pasta, né, chamada Gerson no site Clínica Nefrológica. Então ele me trouxe esse resultado. Aqui ele encontrou a palavra Gerson no conteúdo desse documento, mas que está no site chamado Larco. Tá ok? E por que ele me trouxe isso? Porque eu faço parte dessas outras bibliotecas, tá? Se eu não fosse um membro dessa biblioteca aqui, Nefrologia, ele nem ia me trazer esse resultado aqui, tá? Então aqui, se eu filtrar o repositório, por exemplo, só no site ADG, ele já me restringe aqui, né, a apenas 6 resultados. Ele encontrou o nome de uma pasta, né, e em alguns conteúdos a palavra Gerson. Voltando lá para o nosso... Aqui também a gente tem uma pré-visualização do documento, tá? E voltando ao nosso site da ADG, vamos visualizar numa página, vamos voltar aqui à biblioteca de documentos. Aqui, por exemplo, eu falei aqui de usar o site atual. O que significa isso, né? Vamos supor que eu não queira navegar pela página inicial, eu não queira navegar pelo painel do site da ADG. Eu quero que no meu próximo login eu caia direto aqui nessa página, né? Então, se eu usar aqui página atual, o meu próximo login, eu já vou cair direto aqui nessa localização, né? Eu não vou precisar estar mais navegando por outras páginas, né? Aqui você viu, eu já caí direto, sem passar pelo painel inicial, sem passar pelo painel do site da ADG, ok? Aqui, por exemplo, para eu visualizar esse documento, né? Basta eu clicar aqui no link. Aqui a gente tem acesso a um preview do documento. A gente tem acesso também às propriedades nativas, né, do Alfresco. Aqui é possível que essas propriedades elas sejam customizadas, tá? Elas podem ser criar outros metadados aqui, tipo uma lista de valores válidos, por exemplo, o número de uma nota fiscal, o nome de um colaborador, o número de RE de um colaborador, o número de um prontuário. Então, esses campos aqui que o Alfresco apresentou para a gente, eles são os campos nativos, mas é possível, a DG Cloud pode ajudar vocês a personalizar, né, essas propriedades e incluir novos campos aqui, incluir uma inteligência aqui com um pouco maior, né, até mesmo na formação do nome desse arquivo, ela pode ser automatizada, o lugar, a estrutura de pastas que esse documento também vai ser guardado, também ela pode ser automatizada. Então, essa área aqui, ela pode ser customizada, né? A DG Cloud pode estar ajudando aí na personalização ou na inclusão de outros metadados para você estruturar um departamento, um determinado documento da área jurídica ou da área de recursos humanos, da área de contabilidade. A gente pode ter aqui indexadores diferenciados, né, para cada tipo de documento ou para cada setor.
ele pode ter uma forma diferenciada, né, de fazer a estruturação desse documento. Como eu falei para vocês, toda essa parte aqui, todo documento que é inserido, né, toda essa parte aqui, ela foi indexada, então eu posso pesquisar também por conteúdo, tá? Então, alguma palavra-chave aqui que eu lembrei de um determinado documento, eu posso estar localizando no Alfresco. Então, para gerenciar documentos, informações também não estruturadas, né, o Alfresco também é bastante interessante, porque de qualquer forma você vai conseguir localizar um documento ou um determinado documento que você esteja procurando, até mesmo por uma palavra-chave, tá? Então, ele indexou esse conteúdo, ele indexou esse nome e ele vai indexar também pelas propriedades, que podem estar customizadas ou não, tá ok? A parte de ações no documento vai depender do papel que o gerente deu para o usuário. Então, se ele vai poder excluir, mover, copiar, editar as propriedades, carregar uma nova versão do documento, vai depender do papel dele que ele tem na biblioteca, tá? Uma outra parte interessante também é que aqui o usuário ele pode adicionar comentários, né? Eu posso, é como se fosse lá um post-it que eu colei num documento físico, né? Só que aqui eu estou fazendo de uma forma eletrônica, né? Que esses conteúdos aqui não vão estar afetando o original, mas alguma observação aqui que o colaborador fez a respeito de um determinado conteúdo. Então aqui eu posso ter a gestão de diversos comentários, né? Feito por diversos usuários. A possibilidade de editar, né? Eu posso editar um documento offline, o Alfresco vai me baixar esse documento e eu vou usar lá um processador de texto para fazer a alteração num documento Word, num documento texto, numa planilha. Ou eu posso estar integrado o Alfresco, né? Eu posso estar integrado, por exemplo, com o OnlyOffice, com o Microsoft Office, com o Google Docs, que aí eu faço uma edição online desse documento. Então, mas essa integração ela precisa estar habilitada, tá? Então depende de como é feita a instalação. A integração pode estar sendo disponibilizada ou não, né? Então aqui eu tenho editar com o OnlyOffice, ou eu posso também editar com o Google Docs. Mas isso porque foi configurado para eu ter essa integração aqui disponível, tá? Quando o usuário ele carrega uma nova versão, que ele altera um determinado conteúdo, essa versão ela nunca é sobrescrita, tá? O Alfresco ele sempre vai pedir para o usuário gerar uma versão menor ou uma versão maior do documento. Aqui também ele pode definir algum comentário do porquê que ele está alterando esse conteúdo, esse documento. Então o Alfresco ele nunca deixa eu sobrescrever uma versão, ele sempre vai gerar uma versão menor ou uma versão maior, ele vai sempre obrigar o usuário a isso, tá? Toda a versão que é disponibilizada na consulta ou para o usuário sempre vai ser a versão corrente do documento, mas o Alfresco vai guardar aqui no seu histórico todos os versionamentos que esse documento passou e quem foram os responsáveis por cada versionamento, tá ok? Então isso para auditoria ou até mesmo para atender requisitos da ISO 9000 de rastreabilidade do documento, essas informações aqui já são importantes, né? E o Alfresco já atende todos esses conceitos. Esse aqui, assinar com o ZapSign já não é uma coisa nativa, né? Faz parte da integração. Aqui é um exemplo de integração com essas aplicações de assinatura eletrônica, que poderia ser o ZapSign, o Doc4Sign, todas essas aplicações de mercado. Geralmente elas têm as APIs, né, que permitem a gente fazer essas integrações, né, de forma que eu consiga aqui disparar uma solicitação de assinatura eletrônica direto para o ZapSign, sem ter a necessidade de entrar na aplicação em outra plataforma, né, e fazer o disparo dessa solicitação de assinatura através de outra plataforma. Eu já posso fazer aqui direto pelo Alfresco, tá ok?
Então o Alfresco ele é bem amigável, né, para integrações, vai depender do seu sistema legado de também querer conversar com o Alfresco, mas do lado do Alfresco ele é bem amigável para isso. Tanto é que para aplicações aí na área hospitalar, por exemplo, que usam Philips Stasi, é possível integrar o Alfresco, né, com essas aplicações, para que o Alfresco, por exemplo, seja o repositório, né, de documentos lá do prontuário de um paciente. Então, documentos de um paciente podem estar sendo gerenciados pelo Alfresco e de forma transparente estarem sendo disponibilizados lá para o Philips Stasi, por exemplo, né, que é uma aplicação aí que a maioria dos hospitais utilizam, né? Então, do Philips Stasi, se um médico, por exemplo, quiser ver um prontuário de um funcionário, um documento específico de um funcionário, ele acessa, né, o Philips Stasi, clica no documento e por trás o Alfresco vê se esse usuário tem permissão ou não, né? E tendo permissão, ele disponibiliza o conteúdo de uma forma transparente para o usuário. Então, o usuário nem acaba tendo uma noção de que esse documento está sob a guarda do Alfresco, né? Então, também é uma aplicação bem interessante que a gente costuma fazer aí para estar disponibilizando conteúdos, né, que estão na guarda do Alfresco para outras aplicações, ou para aplicações de recursos humanos, ou para aplicação, como eu falei, da área médica, né? Esses documentos disponibilizados na plataforma também eles podem ser compartilhados, né? Se você compartilhar aqui como e-mail, o Alfresco vai abrir o seu gerenciador de e-mail, no meu caso é o Outlook, e já vai disponibilizar um link, né, para esse documento no corpo do e-mail. Então, ao compartilhar, você não anexa o documento, sim você anexa um link, tá? Um link compartilhado. E o usuário que for receber esse documento, ele não precisa ser um membro da biblioteca para poder estar visualizando esse conteúdo aqui. Tá ok? Bom, então essa parte aqui do visualizador, né, do pré-visualizador dos documentos. O usuário também, se ele tiver permissão, ele pode fazer o download desse conteúdo, né? Todas essas ações, elas vão fazer parte aqui no painel do usuário. Aqui não está, por exemplo, esse dashlet, né, de auditoria não, né, de monitoramento. Mas, por exemplo, se a gente voltar lá para o painel do usuário, aquele painel inicial, aqui nas atividades, ó, a gente já vai ver todas aquelas que eu visualizei agora há pouco, né, aquele documento normas de conduta, há 8 minutos atrás. Então todas essas atividades aqui também elas são monitoradas pelo Alfresco. Voltando lá ao site da ADG, outras coisas nativas, né, que o administrador ou o próprio gerente do site pode estar utilizando são a criação de regras de negócio, que é bem simples, né? Aqui gerenciar regras, né? Por exemplo, eu posso estar criando regras de ações de quando um documento cai aqui dentro dessa pastinha de alerta, por exemplo, ou eu posso estar disparando um workflow, eu posso estar disparando um e-mail de alerta, eu posso estar disparando um script para uma coisa um pouco mais, umas regras mais sofisticadas, né? Eu posso estar criando um fluxo de aprovação de um documento ou de um ciclo de vida de publicação de um documento. Enfim, dá uma série de possibilidades interessantes aqui, utilizando esse conceito nativo aqui do Alfresco, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma regra já descrita, né? Vamos aqui em gerenciar regras. Aqui, por exemplo, se a gente editar essa regra, o que a gente vai ter, né?
o nome da regra, aqui eu posso pôr uma descrição, né, que essa regra vai alertar determinados usuários que um novo conteúdo foi inserido na biblioteca, ou que um conteúdo foi alterado. E como é que eu faço isso? Né? Eu defino um nome, quando que essa regra vai ser disparada, né? Quando os itens são atualizados, são excluídos, ou são criados, que está no caso aqui. Que tipo de critério, né, que deve ser atendido para eu disparar essa regra. Então, quando for um conteúdo ou um tipo ou subtipo de documento, né, aqui eu marquei como um conteúdo. E o que eu quero executar, né, que tipo de ação. Aqui já existem várias ações, né, que eu posso estar disparando. Juntar, extrair, enviar e-mail, remover, enfim. Mover, copiar ou até mesmo executar um script. Aqui no caso, a ação que eu vou disparar é enviar um e-mail. Aqui eu defino uma mensagem, né? Pode ser uma mensagem mais sofisticada, aqui mais personalizada. E definir os usuários ou grupos de usuários, né, que eu quero alertar quando um documento foi inserido, quando um documento foi alterado no Alfresco. Então são regras de negócio bem específicas, regras mais complexas a gente também pode estar implementando aqui para simular, por exemplo, um workflow, né? Isso o ADG Cloud também pode estar ajudando a sua empresa a estar customizando, a estar implementando regras que talvez o nativo não atenda, né? Que você requer um nível um pouco maior aí de sofisticação, tá? Um nível um pouco maior até mesmo de inteligência. Uma coisa que a gente não falou ainda é dos workflows, né? Vou disparar, por exemplo, aqui um workflow, né? Que são aqueles nativos. Então eu falei que o Alfresco ele já vem integrado com o Activity, né? Que já tem algumas tarefas aqui já pré-definidas, né? Por exemplo, de tarefa, eu quero disparar alguma tarefa para alguém rever algum documento, ou sei lá, para pagar algum boleto, para rever alguma norma. Então, eu posso estar disparando uma tarefa, descrevendo uma mensagem inicial, um prazo, uma prioridade. Eu posso estar definindo para quem eu vou atribuir essa tarefa. Posso até mesmo atribuir a tarefa para mim mesmo, né? O documento que eu quero que seja tomada alguma ação sobre ele, posso adicionar outros documentos e iniciar esse fluxo de trabalho. E iniciando esse fluxo de trabalho com essa opção marcada, o usuário que foi atribuído, ele vai receber todo esse resumo aqui da tarefa que foi iniciada e também um link para o documento ou para os documentos que foram inseridos nessa tarefa. Dessa forma, essas tarefas elas ficam gerenciadas, né, pelo Alfresco. Aqui você tem o menu Minhas Tarefas, são tarefas que chegaram para o Gerson, né, que eu que tenho que executar, que estão sobre a minha responsabilidade. Aqui todo o acompanhamento do que está no prazo, do que está considerado com prioridade alta, média ou baixa, tá ok? E também o usuário tem acesso às tarefas que ele iniciou, né? Então, se eu disparei uma tarefa aqui para o Gerson ou para um outro colaborador, aqui eu tenho todas as tarefas que eu iniciei. Não que necessariamente eu vá executar, mas que eu atribuí a algum terceiro usuário, tá? Algum outro colaborador. Então, essas tarefas são as tarefas nativas, né, que o Alfresco disponibiliza. E como eu falei, também é possível integrar ou customizar outras tarefas de workflow. Então, tarefas mais complexas, né, que não são de um ou dois passos. A gente também pode estar usando esses engines de BPM ou o próprio Activity, né, que já está integrado aqui no Alfresco, ou usar outros engines de BPM, o Flowable, o Camunda, o Bonita. Todos eles também permitem a gente criar novos fluxos, né, e fazer essa integração aí no Alfresco. Bom, pessoal, de maneira geral, aí eu dei alguns conceitos básicos, né, sobre a aplicação, sobre a possibilidade de você estar customizando o Alfresco, criando novos workflows,
integrando o Alfresco com outras aplicações, customizando metadados aí para fazer uma estruturação do documento de uma forma mais detalhada, né? E atender regras de negócio dos departamentos. Cada departamento pode ter a sua política de gestão documental. Vocês podem já ter um plano de arquivologia já bem definido, né? E esse plano de arquivologia também a gente pode inserir toda essa metodologia, customizar e já deixar pronta no Alfresco, né? Para ele estar monitorando datas de vencimento, monitorando a temporalidade de documentos. Enfim, todas essas regras de negócio de gestão documental, elas podem ser personalizadas aqui no seu Alfresco, tá ok? Então, pessoal, aí é uma breve descrição, né, do Alfresco, de algumas de suas funcionalidades. Mais detalhes vocês podem estar conseguindo entrando em contato com a DG Cloud, através do nosso site, né? E através do formuláriozinho de contato, a gente vai ter o prazer aí de estar atendendo vocês aí, ou na implantação do Alfresco, né, ou na consultoria, ou na implantação de novas regras de negócio, na integração do Alfresco com outros sistemas legados. Tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.